Estou no bairro aqui de Alta de Lisboa. Esse é um nome comercial para a região aqui de Alto do Lumiar. E tudo que nós vamos falar desse vídeo, você pode aplicar em qualquer busca que você fizer por região. E hoje eu vou falar especificamente sobre o distrito, concelho, freguesia, zonas. Basicamente, no começo parece que é um pouco complicado esse entendimento, mas eu trouxe esse site aqui do Idealista porque ele é muito prático, muito simples para entendimento disso. E aí quando você fizer a sua busca, isso é aplicável para qualquer região, ok? Então, por exemplo, aqui nessa parte nós temos, vou voltar uma tela aqui, nós temos a parte do distrito, que vai aqui Cascais, Oeiras, Lisboa, vai aqui até Cadaval, enfim, Mafra. Toda essa região aqui faz parte do distrito de Lisboa. E você tem, depois disso, você tem o Concelho de Lisboa, que é, vou clicar aqui em Concelho, tá vendo? Essa aqui é toda a área do Concelho de Lisboa. E eu vou falar especificamente de uma das freguesias do Concelho de Lisboa. Eu vou falar aqui de Lumiar. E falando de Lumiar, quando você acessa uma freguesia, você tem as zonas dessa freguesia. Então nós temos aqui Telheira, Centro, temos aqui o Alto de Lumiar, é o que eu falei no início do vídeo, que nós temos aqui um nome comercial chamado Alta de Lisboa, Paço do Lumiar e essa região aqui da parte do Golfo. Enfim, por que é importante você ter essas informações? Porque quando você for buscar o imóvel ou a região onde você vai, ou você vai arrendar, ou você vai morar com alguém, ou você vai comprar um imóvel, é importante que você tenha essa visibilidade para você fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Estar aqui é muito importante para você conhecer um pouco o lugar, mas é importante que você chegue aqui munido de algumas informações que são importantes para que você de repente não arrende um espaço ou more numa região e às vezes feche um contrato aí de um ano e depois você precise mudar e isso se torna um pouco mais difícil, ok? Então, por exemplo, aqui eu moro aqui nessa região, por exemplo, eu vou entrar aqui numa dessas zonas, tá? Então aqui, se você olhar, tá vendo? Ó, ali apareceu aqui pra gente Lisboa, Distrito, Lisboa, Lumiar e Alto de Lumiar. Eu fiz uma breve busca aqui, tá? Para você procurar sobre a informação sobre a região onde você está indo. O próprio Wikipedia mesmo pode trazer algumas informações relevantes. Nós temos normalmente o site da junta da freguesia da região onde você está. Nesse caso aqui eu acessei o site do Lumiar. E aqui você tem várias informações sobre a região onde você está. E assim, quando você tem um contrato de arrendamento com o senhorio, normalmente você vai na junta da freguesia e você solicita uma documentação de comprovação de moradia, que você reside naquele lugar, e a partir disso você consegue alguns documentos que são importantes. Por exemplo, até mesmo o utente, né, o documento do posto de saúde, você também para abertura de conta em banco. Então, esse documento na junta da freguesia que comprova a sua morada, normalmente você consegue solicitar. No nosso caso aqui nós pagamos 5 euros, depois de 2, 3 dias úteis ele está disponível e você tem esse documento aí como um pré-requisito para fazer outros documentos. Esse site do INE, para algumas pessoas é importante, para outras não, depende muito do objetivo de cada uma. Por exemplo, nesse caso aqui, imagine que você, sei lá, vai montar um negócio aqui. Então você tem algumas informações que são pertinentes a regiões, você filtra aqui, tá vendo, por freguesia, coloca aqui o nome da freguesia, e aqui você tem algumas informações que são importantes. Por exemplo, população, residente por grupo, né, de 0 a 14 anos, de 15 a 24, de 25 a 64. Aí você tem aqui a população residente por sexo e estado civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado, né? Informações de quantidade de pessoas que você tem, tanto masculino quanto feminino, e a classe de níveis de ensino. No caso aqui, você observa que, por exemplo, aqui em Lumiar, nós temos aqui a classe bem elevada de nível de educação superior. E, enfim, aí você tem os alojamentos, que são exatamente os imóveis que estão disponíveis ou disponível ou ocupado, mas por faixa de preço. Por exemplo, aqui você tem os valores, tá vendo? 341 imóveis,
os valores mensais de 20 a 49. Nossa, Rodrigo, tem imóveis? Tem sim, deve ser aqueles imóveis da área social, que deve ter uma taxa menor, mas observe que a taxa média é essa daqui, ó, de 650 a 999 euros, a 1.000 euros aproximadamente, até a partir de 1.000 euros também, tá vendo? Então é uma região que realmente o preço é um pouco mais caro, por exemplo, só que aqui ele tá englobando um T0, um T1, um T2, enfim, e depende da idade do imóvel, se ele está mobilado ou não, isso tem um peso também. Enfim, e aí essas informações, querendo ou não, se você vai montar um negócio, se você, enfim, ou se você vai até mesmo procurar emprego, essas informações às vezes são importantes, tá? Inclusive a gente fez uma busca baseada nessas informações aqui também. Esses aqui são os edifícios que nós temos hoje aqui, ok? Isso também é importante para você que realmente vai pisar naquele lugar e pretende construir uma vida ali, para comprar um imóvel, até mesmo comprar para arrendar, para ser uma fonte de renda. Então esse censo aqui ele pode ser importante. Outro ponto que eu acho muito legal aqui, quando a gente fala, eu vou entrar aqui no Google Maps, porque isso vai facilitar para a gente também. Um exemplo aqui no próprio mapa aqui, você vai ter uma ideia de preços de imóveis, né? Você fala, pô, essa região pode ser um pouco mais cara porque é alta de Lisboa. Tá vendo essa região aqui que está em aberto? Isso aqui já está sendo tudo construído já. Esses dias eu passei com o Arthurzinho lá próximo, já estão sendo todos construídos. Aqui a gente tem uma região mais residencial, tá? Então aqui você tem um continente modelo, aqui você tem uma academia, é um espaço bem interessante mesmo assim. E aqui em frente você tem um colégio muito reconhecido aí em Portugal, que é o Colégio São João de Brito, é um dos mais queridos aí entre dos portugueses, né? Não só portugueses, mas internacionalmente muitas pessoas gostam muito desse colégio. Enfim, o preço dele não é um preço acessível para todas as pessoas, mas enfim, muita gente acaba procurando. Essa aqui nós temos uma escola básica do Alto de Lumiar. Subindo aqui um pouquinho mais, nós temos aqui uma creche, a creche do Tomás, inclusive a creche que o Arthur hoje frequenta, uma creche particular, no entanto ele tem um subsídio do governo, e para você ter ideia, o Arthur paga 1 euro por mês nesse colégio. Já conversei com algumas pessoas, esses dias eu encontrei um policial, ele paga 270, a minha irmã paga 100 e pouquinho, outras pessoas pagam até mais, mas dependendo do seu IRS, dependendo do que você tem de renda, você tem um desconto aí do governo. Então depois eu vou deixar até um link aqui do site da creche para você dar uma olhada, e aí tem todo um cadastro, eles te pedem alguma documentação, e aí a partir disso você consegue viabilizar aí os descontos, enfim. Isso depende muito da época que você vai fazer a solicitação também. Agora, só para você ter uma ideia da questão dos imóveis aqui, olha que interessante. Aqui nós temos, se você olhar nessa região aqui são apartamentos mais sofisticados, mais caros. Para você ter uma ideia, aqui nós temos apartamento de 400, 500, 600, 700 mil euros, tá? Isso, se você colocar em um apartamento de 500 mil euros, para você ter uma ideia, é um valor de 2,5 milhões aproximadamente no Brasil, tá? Se a gente pensar aí o euro a 5 e pouquinho aí. E aqui são outros prédios que já estão em construção, aqui não está atualizado. E aí só para você ter uma noção, olha só esse prédio aqui, quer ver? Eu fiquei impressionado com o preço dele. Esses apartamentos aqui, para você ter uma ideia, eles têm apartamentos T2, T3, T4. Um T3, um T4, ele está custando 750 mil. E aqui, por exemplo, nesses prédios aqui você encontra apartamento T1 por 300 e pouquinho, T2 por 400 e pouco. Então assim, é uma região realmente bem cara aí, né? Comparando a outras regiões de Portugal. E aí, olha que interessante, a maioria desses bairros, normalmente, tá? Eles têm uma região social, que são um bairro, não é um bairro social, no entanto, eles têm alguns apartamentos sociais. Olha que interessante, esses apartamentos aqui são moradias sociais mesmo, sabe aquele valor que nós vimos de pagar 20, 30, 40 euros, às vezes algumas pessoas conseguem, né, moradores mesmo da região,
Então eles fazem esse mesclado de bairro. Isso acho que é até interessante, até mesmo para o convívio entre as pessoas, para não ter diferença enfim, de classe social, essas coisas todas. Para você ter uma ideia, tinha um apartamentinho aqui vendendo, com um T2, tá? Ele não estava remodelado, mas eu vi por 169 mil. Olha que diferença. Aqui você encontra um por 380, um T2, um T3. É um negócio bem diferente. Esses apartamentos aqui são um pouco mais caros também. Enfim, é uma região super legal, tá? Eu acho bem legal uma parte que tem aqui na região, que é essa... Deixa eu voltar aqui. Esse centro, tem um centro social da Musgueira. Depois dá uma pesquisada sobre. Olha que bacana. Depois vocês dão uma olhada no site aí. Mas é uma região muito legal. Assim, tem um espaço, ele é público, né? E é uma parte mais de arte e tal, que você pode utilizar aí no seu dia a dia. É bem bacana. E um ponto que eu acho muito interessante, que a gente visita com uma certa frequência, é essa parte aqui onde tem este parque. Cara, é o chamado Parque Oeste. Olha o tamanho desse parque. Ele começa aqui e ele vem toda essa parte. Eu fiz até um vídeo um tempo atrás aqui nessa parte aqui, bem legal. Então ele tem toda essa região aqui de parque, então para fazer caminhada, passear com os cachorros. É uma região bem bacana, tá vendo? É bem legal. Eu gosto bastante desse parque. E depois eu vou falar para vocês sobre o Quinta das Conchas também, que é uma região bem bacana também, que eu gosto bastante. Isso aqui já não é mais gramado, tá tudo construído. É impressionante. Enfim, agora eu vou um pouquinho para a região central. Ok? Então nós estávamos aqui, só para vocês se localizarem. Nós estávamos aqui no parque, né? No Parque Oeste. Aqui tem aquela escola básica que eu falei, a creche, aqui é o Colégio São João Brito, e aqui nós temos o Parque da Quinta das Conchas. Esse parque é excepcional, eu acho muito legal mesmo. Então normalmente quando nós estamos por aqui, o Arthur gosta bastante de escorregar aqui, tem esse parque, essa parte aqui do parque infantil. Normalmente a gente fica nessa árvore aqui. Não só eu, mas a família também. Às vezes vem minha irmã, minhas sobrinhas, meu cunhado. E nós ficamos bastante aqui nessa região. É bem gostoso, uma região bem arborizada, bem confortável. Ela tem várias saídas, tá? Então, como a gente mora, por exemplo, nesta avenida aqui, nós entramos por aqui. Também tem como entrar por essa parte aqui, e tem essa avenida principal, que é a Alameda das Linhas das Torres, também tem várias entradas. Enfim, é um parque muito legal. Olha o tamanho desse parque, que bacana. Uma região bem legal. E aqui nós temos o Centro de Lumiar. O Centro de Lumiar, onde nós temos o metro aqui, né? Então aqui, por exemplo, você tem uma entrada do metro aqui. Nós temos outra aqui também. E isso facilita bastante aí para as pessoas se movimentarem até num dia de chuva e tudo mais. Isso é bem bacana. Tem uma parte subterrânea bem interessante. Aqui, para você ter uma ideia, nós temos alguns serviços que são básicos, que provavelmente, se você estiver vindo para cá, você vai precisar. Serviços de finanças, por exemplo, tá? Que ele fica aqui na Rua República do Paraguai 22. Aí você tem aqui um banco, por exemplo, você tem aqui o Banco Milênio, Padaria Portuguesa, que é importante você conhecer. Aqui você tem o Centro de Saúde, né, que a gente fala do Tente. Tem um Centro de Saúde aqui também, que ele está aqui na Alameda das Linhas das Torres 243. Aqui, quando você vir para cá, almoce aqui, que ele é um preço extremamente acessível, tá? Essa pastelaria aqui, nossa, é uma delícia a comidinha aqui. Eu lembro que nós pagamos R$ 5,80 para cada um, e é um preço extremamente acessível e muito bom. Aqui você tem um centro comercial de Lumiar. Aqui você tem um Pingo Doce, que você já deve ter ouvido falar, que é um mercado. E aqui você tem essa avenida principal, onde você tem aqui os bancos, onde você tem, por exemplo, aqui o Banco Santander, você tem o Banco BPI, tem o
o Mini Preço, que é um outro mercadinho também. Falando do Brasil, São Paulo vai como se fosse um mercado dia. Aqui você tem a Caixa Geral de Depósitos, semelhante à Caixa Econômica Federal que nós temos no Brasil. Então esse é um centro um pouco mais antigo, no entanto ele tem tudo mesmo que você precisa para você ter uma vida normal, tá? Assim, tipo, não preciso sair daqui para fazer nada. A Solange, minha esposa, compra carne aqui, nessa casa de carne ali. Enfim, aqui de certa forma você tem tudo o que você precisa para você não ter que sair da região, né? Então você tem os autocarros, tem o metro ali do lado, então aqui você tem um ponto de ônibus que ele te leva para todos os lugares. Você está bem próximo aqui, só para você ter uma ideia. Aqui na frente já tem aqui o estádio, tá vendo? O estádio José, aqui é o estádio do esporte, né? E aí se você continuar aqui, olha, há pouco, sei lá, uns 30 a 40 minutos você já está praticamente no centro aí de Lisboa. Então voltando aqui para a região, Lumiar ele tem muito o que oferecer, tá? É uma região que tem 49 mil pessoas hoje, né, atualmente. E aí você tem todas essas zonas que, assim, eu estou falando dessa parte, mas se você tem aqui a área de telheiras também, que eu achei super legal. Tem tudo que você precisa também, então questão de, sei lá, de 5 minutinhos você está nessa região. E isso vai, enfim, te ajuda muito a não ter que fazer tanto movimento aí. Nós nem temos carros hoje, para você ter uma ideia, por causa da facilidade do dia a dia. Então a gente leva o Arthur a pé, faz compras aqui a pé, quando a gente não faz pedido no site do Continente. Então isso facilita bastante, ok? Como a gente está falando de Lisboa, eu coloquei aqui um site muito legal para você fazer uma pesquisa, ok? Então você pode colocar aqui o nome da cidade. Então, por exemplo, a gente colocou aqui Lisboa, para você ter uma noção de custo, né, de moradia. E seleciona a cidade. Já está aqui em Lisboa, tá? Ó, custo de vida em Lisboa. Então você tem mais ou menos todos os custos aqui, desde restaurante, mercearia, transportes, serviços, esportes e lazer, vestuários, renda, a creche, né? Isso aqui, tá vendo? Ó? Olha que bacana, olha o preço dessa creche. E hoje a gente está pagando €1 por mês. Me pergunte como depois, que eu vou responder só para eu não esquecer aqui. Mas eu tenho algumas opções. E nem sempre você consegue isso, tá? Minha irmã, por exemplo, ela paga 100 e pouquinho por mês. Mas só de você conseguir um desconto já faz muito sentido. Preço em Lisboa, né? Que ele fala da questão da distribuição. Então aqui, por exemplo, transporte, você vai ter um custo aí de 12%. Vestuário, você vai ter um custo aí de 2,7%. Desporto e lazer, 4%. Mercearia, que seria basicamente, né, a alimentação, 24%. A média, né, renda, né, que seria basicamente onde você vai morar, o aluguel onde você vai morar, 36%. Olha que interessante, né, como é caro morar aqui na região de Lisboa. E restaurante, você gasta uma média aí de 13%. Então esse site é bem legal, tá? É o Numbeo. Depois você acessa aí, faz uma avaliação um pouco mais detalhada, que tem informações detalhadas de cada área. Isso vai te ajudar muito, muito, muito mesmo, ok? Bom, aqui a gente falou sobre o centro de Lisboa e depois faz uma pesquisa básica, sabe, uma pesquisa bem curiosa mesmo. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, Lumiar é perigoso? E aí ele vai falar um pouquinho sobre Lumiar. Esse site aqui ele lista alguns bairros que podem ser perigosos. Às vezes isso aqui está desatualizado, tá, gente? Tipo assim, já houve uma reestruturação na região, e quando fala de perigo é totalmente diferente daquilo que a gente pensa no Brasil, tá? É um outro conceito de perigo. Tem os problemas como tem no Brasil, mas não na magnitude que nós temos, né, no nosso país. Mas é importante você fazer algumas buscas, tá? Para você ter, né, mais ou menos saber aonde você está pisando. Isso é muito, muito importante mesmo. Então é isso, eu queria te trazer esse overview sobre esse bairro de Lumiar, né, essa região de Lumiar, separado aí por zonas. E só que não necessariamente a tua pesquisa precisa estar baseada em Lumiar. Então pegue uma região, faça esse processo, né, seletivo aqui. Claro que tem outros dados que é importante para você, mas isso aqui pelo menos é um pré-requisito para você ter uma noção, porque com base nisso você sabe a quantidade de pessoas que tem,
o que tem de serviços, até mesmo fábrica, se for trabalhar em fábrica, se for trabalhar na área do comércio, se você for para trabalhar na área, sei lá, médica, ser advogado, você consegue fazer mais ou menos uma busca. Então é importantíssimo, principalmente essa parte aqui do censo, tá? Para você ter uma noção aonde você está pisando e de repente uma localização que você consiga fazer um movimento para outro lugar, mas com os acessos, por exemplo, que nós temos aqui no caso de Lumiar, que são os metros, né? Que isso aqui, só para você ter uma ideia, eu clicando aqui, olha que bacana, essa aqui é a linha amarela, ela consegue te levar a uma região central, né? Tá vendo? Aqui ela vai seguindo aqui, e aí você tem as linhas que fazem as interligações, por exemplo, a linha vermelha. Você consegue chegar até, por exemplo, o aeroporto. Olha que interessante. Você vai passar aqui pela região lá do Parque das Nações, você vai chegar aqui no aeroporto e daqui você... Enfim, dá uma pesquisada sobre isso, tá? Então, assim, não só essa região de Lumiar, mas tem muitas regiões que você consegue acesso fácil aí. Nem sempre o custo-benefício é bom, tá? A questão de tempo, essas coisas todas. Tem um aplicativo que é muito legal, que é o Bolt, que é onde a gente... é algo semelhante ao Uber, só que é específico daqui. O preço muitas das vezes é mais em conta que o Uber. E uma dica para você, quando você chegar em Portugal, direto, você já consegue usar o Uber, tá? Para fazer qualquer tipo de transporte. Às vezes é até mais barato do que você pegar um táxi ali do aeroporto para onde você vai. Eu paguei 15 euros, foi um absurdo, porque a gente gastou 7 minutos para chegar até em casa. Depois que eu fui ver o preço, fiz o cálculo ali e ia pagar 4, 5 euros. Então são coisas que é importante você ter aí como informação. Quanto mais informação você tiver da região, da onde você vai estar, isso naturalmente vai ter um peso muito grande aí para que você consiga economizar, escolher a melhor opção. Uma dica muito importante, se você puder vir com o Airbnb, conhecer um pouco o lugar antes, se tiver condições de fazer isso, é muito importante também. Mas normalmente a gente vem também com a ajuda de um amigo, então depende muito do cenário de cada um. Se você já vem com visto para cá, ou se você vai se planejar para começar a trabalhar aqui, isso vai fazer muita diferença. Então é só um resumo mesmo de uma pesquisa que pode ser importante aí para que você tome as suas melhores decisões e chegue aqui munido de informação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.